Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos ficar em pé e cumprimentar uns aos outros. Você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo. E vamos todos louvar o nosso Deus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem nos confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, amém. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o teu santo nome bendirei.
O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com este sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessa. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. O nome dele é Jesus, o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos prosseguir. Alguém nos visita nesta manhã? Alguém nos dá a alegria da sua visita nesta manhã? Obrigado, obrigado, estou vendo, obrigado. Alguém, obrigado, aí em cima. Se você desejar saber mais informações a respeito de nós, nós temos pessoas com colete verde, a Sara aqui o Domingos e outros atrás que podem ajudar você dando informações a nosso respeito. Nós vamos levantar os dízimos e ofertas. Se você deseja participar, faça-o alegremente enquanto continuamos a adorar ao Senhor.
O que sou e o que tenho, eu dedico ao meu Senhor. Minha vida eu entrego e os meus bens com todo amor. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu, bem certo estou. Tudo entrego ao meu Mestre, que do mal me libertou. Multiplica e abençoa o que venho te ofertar, pra estender o teu reino, tanto aqui como além mar. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu, bem certo estou. Tudo entrego ao meu Mestre, que do mal me libertou. O que sou e o que tenho, eu dedico ao meu Senhor. Minha vida eu entrego e os meus bens com todo amor. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu, bem certo estou. Tudo entrego ao meu Mestre, que do mal me libertou. Multiplica e abençoa o que venho te ofertar, pra estender o teu reino, tanto aqui como além mar. Ao Senhor eu pertenço, não sou meu, bem certo estou. Tudo entrego ao meu Mestre, que do mal me libertou. Amém. Alguém está fazendo aniversário entre hoje, domingo e sábado? Ou seja, no curso desta semana. Alguém está fazendo parabéns? Parabéns, alguém está fazendo parabéns, aniversário de casamento. Deus abençoe seu lar. Opa, parabéns, parabéns, é o Atos que está fazendo aniversário. Parabéns. Que Deus abençoe cada um aniversariante, seja de casamento ou de natalício. Nós vamos agradecer a Deus pelos recursos que os irmãos alegremente depositaram nas salvas. O irmão Lauro Queiroz vai nos dirigir, lembrando dessas vidas que estão aniversariando, das nossas famílias, e também me colocando diante do Senhor, para que eu possa, com a ajuda dos irmãos, juntos, entregar a palavra que Ele colocou no meu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Pai, por este domingo. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia, pelo primeiro dia da semana nós estarmos aqui, na Tua casa, onde nós já tivemos o privilégio, Pai, de poder louvar ao Teu nome, de poder depositar dízimos e ofertas, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa dar sabedoria e que esses dízimos e essas ofertas possam ser colocadas e aplicadas no crescimento da Tua obra. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que fazem aniversário tanto de vida como de casamento, que o Senhor possa dar muita saúde, muita paz, muita alegria a esses irmãos. Como também, Senhor, te agradecemos, porque nesse mês, Pai, nós temos o foco da Escola Bíblica Dominical. E nós sabemos, Pai, te agradecemos porque nessa igreja nós podemos estudar as Sagradas Escrituras, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa levantar voluntários, Senhor, para trabalhar na Escola Bíblica Dominical, nos seus diversos ministérios, ó Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria no estudo da Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, também que o Senhor possa abençoar ao pastor Raiker, que trará a Tua Palavra hoje, ó Pai. Abençoa o Teu servo, protege o Teu servo, dê sabedoria ao Teu servo. Te pedimos isso no nome daquele que é o nosso único Senhor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
do livro 42, 7 a 9. Quando termina a saga, termina a história de Jó, lemos as seguintes palavras: tendo o Senhor falado estas coisas a Jó, disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não falastes de mim o que era reto, como fez meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamamita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. A oração de Jó foi eficaz. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: qualquer pessoa pode orar. De fato, todos somos convidados a orar. Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Todavia, nem todos têm as suas orações respondidas. Muitas são as razões de não termos as nossas orações por vezes respondidas. Às vezes a resposta do Senhor é: espere, não é o meu tempo. Às vezes a resposta é não, mas às vezes as nossas orações são ignoradas e até ditas. Por que razão elas são ignoradas? Em alguns momentos no Novo Testamento isso é dito. Por exemplo, quando nós pedimos para o nosso próprio prazer, para os nossos próprios deleites, a Bíblia diz em Tiago 4:3 que nós não recebemos, porque essa foi a razão de termos pedido. Isso vai apenas a título de exemplo. Tiago 4:3: pedis e não recebeis, por que razão? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Uma outra razão, a título de exemplo, de não termos as nossas orações respondidas, é o marido que trata mal a sua esposa. A Bíblia diz explicitamente que a oração do marido que não trata bem a sua esposa é impedida. Onde está isso, pastor Raik? 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então aí você tem 2 exemplos de situações descritas na Bíblia que a oração propositalmente não é respondida ou não é eficaz. Mas no caso de Jó, nós vemos diferente. Nós vemos alguém cuja oração foi eficaz. Aí eu fiquei me perguntando, quais são as características, ou alguma das características, que fizeram de Jó um intercessor eficaz? E eu tirei do texto 3 elementos, se você quiser anotar, 3 pontos eu tirei desse texto, que faz dele e faz de mim e de você intercessores eficazes. Primeiro, Jó buscava pureza pessoal. Eu vou trabalhar um ponto de cada vez. O primeiro ponto, Jó buscava pureza pessoal. Segundo ponto, Jó buscava a santidade de sua família. E terceiro ponto, Jó era sujeito a Deus. Aí tem um sermão inteiro em 3 pontos. Existem mais elementos que fizeram de Jó um intercessor eficaz, mas esses aqui são os 3 principais pontos. Primeiro, então,
busca por pureza pessoal. A primeiríssima coisa que nós vemos quando nós abrimos o livro de Jó e nós lemos aí 1:1, é que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do pecado ou do mal. Sendo assim, Jó era um homem puro, um homem santo, que buscava ser irrepreensível diante do Senhor. Tem um texto em Jó que chama a atenção de todo estudioso deste livro com relação a esse assunto, pureza, que está em Jó 31, de 1 a 4. Se você tem a sua Bíblia, dá uma olhada nesse texto, que coisa extraordinária. Jó 31, de 1 a 4. Jó luta numa das áreas mais delicadas de pureza para um homem. Jó 31, de 1 a 4. Olha o que ele diz: fiz aliança com os meus olhos, porque não os fixaria numa moça. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso, o desastre para os que praticam o pecado? Ou não vê ele os seus caminhos e não conta todos os seus passos? Jó está dizendo aqui que Deus está nos observando. E porque Jó estava sendo observado, ele não era lascivo. Jó não está se gabando de justiça própria, ele está simplesmente colocando em prática o testemunho de todo homem que tem uma filha e não quer que a sua filha seja vista como um pedaço de carne. Todo homem que teve uma filha quer que a sua filha seja vista com nobreza, como um ser humano e não como um mero pedaço de carne. O que é mais surpreendente é que Jó obedece ao espírito da lei antes da lei mosaica, o que prova que a lei moral foi colocada nos nossos corações. Eu me lembro que eu convivi com um senhor, um carteiro, que sempre vinha merendar lá na Bênção Livros, e ele disse uma coisa semelhante a essa. Ele não era crente, não professava religião nenhuma, mas um homem que tentava ser íntegro. Ele trabalhava aqui no carro, uma pessoa anônima que passeava ali pela Bênção Livros, e ele disse assim: eu não fixo os meus olhos nas moças porque isso é errado diante de Deus. E eu fiquei pensando, poxa vida, esse camarada está melhor do que muito crente. Eu fiquei pensando, como é possível que um homem comum, um homem que não vai para a igreja, não professa assim, seguir nenhuma denominação, não professa nada, uma pessoa comum, mas como Jó está aqui, como Jó, ele seguia esses preceitos que foram implantados no nosso coração e que todo homem sabe que é errado. Jó buscava pureza diante do Senhor. Paulo diz, por sinal, por falar em a lei implantada no coração, Paulo diz que essa lei, que todo mundo sabe, ou tem uma noção dela, está dentro, porque Deus naturalmente a colocou em nós. Romanos 2, 14 a 16, olha que texto precioso. Romanos 2, 14 a 16. Porque os não-judeus, os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, Jó seguia o ditame da consciência, buscando ser puro,
Jesus fala sobre essa pureza que é esperada de todos nós e que é tão difícil. Jesus fala sobre isso em Mateus 5, 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Eu tendo a repetir o texto para que você possa acompanhar. Jesus disse com respeito à pureza: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Palavras duríssimas do Senhor Jesus. Imagina a surpresa que muitos crentes terão ao chegarem no céu, visto que os seus computadores, as suas TVs, as suas leituras eram ímpias. Jesus disse que está correndo o risco de ir para o inferno. A postura de integridade e de pureza de Jó nos faz lembrar José do Egito. Lembram de José do Egito? José do Egito, como eu já disse algumas vezes aqui, viveu também antes da lei. Moisés não havia ainda nascido quando a lei foi dada para ensinar o que é certo ou errado, mas apenas pelo ditame da consciência. José do Egito sabia que era errado se deitar com a mulher de Potifar. A pessoa que teme ao Senhor, como Jó, que diz que se afastava do mal e temia ao Senhor, busca pureza e tem as suas orações respondidas. O contrário, quem não teme a Deus e não busca pureza é insensato e caminha para o inferno. Talvez você argumente comigo hoje à noite: pastor, eu temo a Deus, mas às vezes a tentação é muito forte. A tentação é muito forte e é mais forte do que eu. Então eu amo, eu temo a Deus e eu acabo, mesmo assim eu acabo caindo. Aí eu pergunto a você: existe alguém na sua vida que você respeita, que você ama imensamente? Digamos aqui, a sua esposa, a sua mãe, a sua filha, alguém que você ama e respeita muito. Você olharia de forma impura ou cobiçaria uma outra moça diante dessa pessoa? Você assistiria um filme indevido, folhearia uma revista, leria um livro que considerar sujo diante dessa pessoa? Se a sua resposta é não, isso mostra que você teme mais essa pessoa do que a Deus. Isso mostra que você ama mais essa pessoa do que a Deus. É a prova irrefutável deste fato. Jó buscou pureza, e isso o fez grande aos olhos de Deus. A segunda marca do caráter de Jó, que fez com que suas orações fossem eficazes, foi que Jó buscava a santidade da sua família. 2. Jó buscava a santidade da sua família. Aparentemente Jó tem uma família relativamente harmoniosa. A Bíblia diz que ele tem 10 descendentes. O texto narra em Jó 1:2 que, abre aspas, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Lemos ainda 1:4, Jó 1:4. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Fecha aspas. O pai se preocupava muito com a saúde espiritual da prole. Em termos atuais, Jó tentava incutir santidade e temor do Senhor nos seus filhos. Como nós lemos aqui no 1:5, logo no começo dessa reflexão.
1:5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, os banquetes dos filhos, Jó os chamava e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. É muito provável que este livro foi escrito em primeiríssimo lugar na Bíblia. Não existe aqui nenhum registro dos patriarcas. Nada é falado sobre Adão, Abel, Abraão. Nada é falado sobre a lei. Então, é bem antigo, como dizem alguns teólogos, a primeira obra escrita. Mas chama atenção esse zelo deste pai, a preocupação deste pai em fazer com que seus filhos trilhassem o caminho do Senhor e buscassem a santidade. Também a gente vê isso em Gênesis, que é um livro bem antigo, provavelmente o segundo livro escrito no cânon. Lá Jacó santifica também a sua família. Gênesis 35:2. Gênesis 35:2, lemos: disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, buscai pureza. Jó, como Jacó, era um homem de tenra consciência e buscava, portanto, a santificação de seus filhos. Note que em 1:5, Jó 1:5, nada é dito que Jó frequentava esses banquetes que os filhos promoviam. Aparentemente, talvez já adultos, provavelmente adultos, Jó já não tinha muita ingerência sobre eles, mas ele não participa, talvez considera esses banquetes fúteis e até indignos. O que interessa aqui, nessa busca da santidade de sua família, que a gente vê em Jó, é a preocupação com seus filhos. Como a gente vê ele sacrificando um sacrifício para cada filho, chamando continuamente para que os filhos seguissem ao Senhor. Aí vem a minha pergunta para mim e para você: nós nos preocupamos com a saúde espiritual da nossa família? Quanto você investe na educação espiritual de seus filhos? Quanto você sacrifica para que seus filhos estejam na igreja, participem de acampamentos, tenham amizades cristãs, frequentem a EBD, façam parte de retiros espirituais? É muito importante essa busca incessante da santidade de nossa família. Isso fez das orações de Jó eficazes. Terceiro e último ponto, nesta tese geral, do que fez com que Jó tivesse suas orações respondidas. Jó é um homem submisso a Deus. Jó é um homem em submissão ao Senhor. Jó perdeu todos os seus haveres, posição social, perdeu sua família, a não ser a sua esposa, perdeu o status que tinha, por causa de um duelo que ele não sabia que estava acontecendo entre Deus e o diabo. Em Jó 1:6-8, texto belíssimo, nós vemos aqui um estranho diálogo entre Deus e Satanás. Jó 1:6 em diante: num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do pecado. Aprendemos aqui uma lição valiosíssima. Nós estamos sendo observados. Nós estamos em um teatro, por assim dizer, e o inimigo das nossas almas e o Senhor estão nos observando. O diabo, nesse diálogo, alega que Jó é um homem íntegro e correto apenas porque o Senhor o abençoou. O Senhor deu a ele muita coisa, o protegeu, o livrou do mal. Quando Deus pergunta a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra igual a ele. O inimigo responde: por acaso, Jó 1:10, por acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo o tens abençoado em tudo que ele faz, de modo que suas riquezas, os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Porém, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará. De fato, Satanás está dizendo a verdade quanto às riquezas e os bens materiais de Jó. Ele é descrito na Bíblia como um homem riquíssimo. Em linguagem atual, Jó seria listado na revista Forbes como o maior milionário do Oriente. Em termos atuais, né? Ele tem gado em abundância, 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de bois, etc. Além do que um vasto exército de empregados que trabalham para ele. E diz o texto, no final do versículo 3, Jó 1:3, que ele era o maior de todos os homens do Oriente. Jó fala às vezes a respeito da fartura no Fausto que ele vivia, em 2:26, um texto curioso. 2:26, ele fala sobre a abundância de riqueza, que é retratada como pisar na manteiga, e a extensa disponibilidade de azeite. Jó 29:6. Jó 29, versículo 6. Quando eu lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Em meio a essa fartura, essa opulência maravilhosa, o inimigo diz: está aí, é por isso que ele te serve. Tu destes tanto para ele, por isso que ele te ama, por isso que ele se desvia do mal. Mas Deus libera para que o inimigo ataque Jó e sua família e até a sua própria saúde. Mas Jó não deixa de amar, não deixa de servir e não abandona a sua integridade, mesmo diante de duros ataques, diante da perda de todos os seus bens e de seus filhos. Jó lança-se ao chão e adora. A resposta de Jó diante de todas as suas perdas é justamente o oposto do que Satanás esperava. O que você faria se uma tragédia de igual monta acontecesse com você? Você perdesse, se de repente se visse na miséria, perdesse sua casa, perdesse a sua carreira, de repente você se visse no olho da rua, como você reagiria? As táticas de Satanás variam. Satanás pode mudar. Naquele momento, Satanás atacou a Jó, tirando o que ele tinha. Mas Satanás também pode usar uma outra estratégia. Raciocina comigo. E um diálogo imaginário. Imaginemos um diálogo entre Deus e Satanás, no qual o Senhor
diria ao inimigo: vistes o meu servo João, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do pecado, o inimigo poderia dizer: me permite dar a ele uma família linda, uma posição social alta e muitas riquezas. Vamos ver se ele continua sendo um homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. As táticas variam. Aquilo que é ruim para nós não é necessariamente aquilo que é tirado, muitas das vezes o que é dado a nós. Aí a pergunta que eu tenho que fazer a mim é o seguinte: quando eu tinha menos do que eu tenho hoje, eu era mais fervoroso ou eu era menos fervoroso? Me vem à mente um amigo que, quando não tinha nada, fazia vigília de oração, andava com o Senhor, trabalhava na igreja, atuante. Os anos passaram, ele foi crescendo, Deus deu uma linda família. Eu me lembrei dele por causa deste texto aqui que eu acabei de ler para vocês. Deus deu a ele uma linda família, Deus deu a ele recursos em abundância, um comércio e até uma indústria. Hoje ele é muito menos fervoroso do que ele era quando ele nada tinha. Então, Satanás usa de diversas estratégias para nos afastar do Senhor. E como é que você está? Você que tem hoje um pouco mais do que você tinha antes, você é mais fiel ao Senhor? Você é mais animado na obra do Senhor? Você é mais ativo na obra do Senhor? Você é mais aguerrido nas coisas do Senhor? Ou, ao Senhor ter dado mais, você está mais esfriado? As marcas de um intercessor, e a gente viu em Jó aqui, no terceiro ponto, é que ele é sujeito ao Senhor, no pouco ou no muito. Ele era fiel, íntegro e santo quando ele tinha muito. Ele permaneceu fiel, íntegro e santo quando ele passou a ter nada. Amém, meus irmãos? Que testemunho maravilhoso, que lição de vida para mim e para você. Então, as marcas de um intercessor eficaz, as marcas de um homem que tem sucesso em suas orações, envolvem pelo menos 3 pontos: pureza pessoal, santidade de sua família, busca por santidade em sua família, e 3, sujeição a Deus. Que nós possamos buscar, como Jó, ser puros diante do Senhor. Possamos nos interessar pela saúde das nossas famílias, a saúde espiritual das nossas famílias. E por último, estejamos sujeitos ao que quer que o Senhor nos dê, muito ou pouco. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra e faça calar nos nossos corações. Um pendão real vos entregou, rei, a vós soldados seus, corajosos vos de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto seu pendão, firme
Sejamos todos a Jesus leais, a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Vem ao perder o seu pendão, firme sempre até morrer. Vamos unir os nossos corações em oração. Obrigado, Pai, por nos trazer aqui para te cultuar nesta manhã. Obrigado por pessoas comuns, homens sem nenhum título, nenhuma elevação, nenhuma posição apostólica, pastoral, ou de nenhum tipo de marca de ascendência, mas que cresceram tanto no conhecimento e na graça do Senhor e se tornaram modelos para todos nós. Obrigado por este desconhecido Epafrodito, que foi uma bênção naquela igreja em Filipos e também em Roma, quando ali esteve. Muito obrigado, doce memória, que nós também possamos ser servos deste calibre, possamos ser bênção onde quer que estivermos, encorajando os irmãos, auxiliando, espalhando o bom perfume de Cristo. Leva-nos agora para as nossas classes e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, e a consolação e o encorajamento do Espírito Santo seja conosco. Amém.